a gente tem uma procura significativa em função das mudanças relacionadas à pandemia, né, Gabi? Mudou muito a questão do novo normal, né? Antes a gente tinha famílias que saíam para trabalhar, que conviviam um pouco em casa umas com as outras, e hoje a gente tem uma realidade onde elas estão convivendo mais, tem mais contato, então já fica um pouco mais difícil o relacionamento em si, ficam mais tempo juntas, né? Tem a questão também de uma pessoa estar dentro de casa, continua trabalhando dentro de casa e a outra precisa sair para trabalhar, então esse contato com a possibilidade, tu tá em casa, tu se sente um pouco mais seguro, né? Categoricamente, né? Sim. E saindo, tu tá mais exposto. Então tem aquele que fica em casa e se sente mais seguro, mas tem o outro que sai e volta para casa e aí acaba criando essa insegurança, né? Que é um clima de insegurança. Então a gente tem essa busca maior e até com relação à questão dos próprios monstros, nossos monstros, né? Que a gente tem mais tempo para pensar, tem mais tempo para refletir, a questão da rotina, que mudou muito, né? Então, assim, estamos vivendo um novo normal que não é normal, né? Certo. Gente, teve um probleminha técnico aqui no microfone, mas só para apresentar ela de novo. Ela é Michele, psicóloga, está aqui falando para a gente sobre esse novo normal, né, do mundo, da pandemia, e que mais pessoas têm buscado a terapia. Então, continuando nessa linha, né, Mi, você percebe que tem uma diferença, por exemplo, na procura de psicólogo por homens e mulheres, por exemplo, que te procuram? Com certeza. Eu, na minha experiência, né, e com as colegas também, que a gente tem contato, a gente vê que as mulheres procuram bem mais a terapia do que os homens, né? O homem procura a terapia normalmente quando ele já está no limite. A procura já foi bem menor, né? Hoje tem uma quantidade um pouco maior, eu tenho pacientes homens também, mas a procura é bem maior pelas mulheres, com certeza. Você acredita que isso se deve a algum fato específico, do homem ter um tipo de preconceito até, ou vergonha de ir num psicólogo? Eu acredito que com relação a ele, talvez alguma coisa de introjeto e da sociedade mesmo, de que o homem tem que dar conta de tudo, né? Então o homem tem que dar conta da família, tem que dar conta da casa, tem que dar conta da parte financeira, então ele tem que dar conta. E aí quando ele se coloca na posição de ter que assumir, não, eu preciso de uma terapia, ele se coloca numa posição vulnerável. E aí, no meu ponto de vista, é mais ou menos isso, fica mais difícil. Né? Buscar uma terapia porque a gente sempre tem problemas, né? Exatamente. E na verdade todo mundo tem problema, né, Gabi? O que o psicólogo faz é te ajudar a lidar com esses problemas, a ver a melhor forma de tu agir diante de alguma situação, né? E tem vários exemplos que a gente pode dar, né? Eu estou num emprego que eu não estou muito feliz, mas eu acabo me acomodando lá e eu não sei que de repente eu posso procurar uma ajuda para ver uma outra forma de agir diante daquela situação. Eu tenho um problema de comunicação com alguém, para mim talvez não seja um problema tão grande, mas incomoda o meu dia a dia. Então, assim, eu costumo dizer que a gente precisa procurar um profissional, sim, principalmente quando tem algum sofrimento, algo que antes não acontecia e hoje acontece, né? Mas se a gente for ver de forma geral, eu concordo com a tua opinião, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, sabe? Tu vai lá, tu consegue olhar pra ti, tem o teu autoconhecimento, tu consegue olhar pra dentro, tu consegue te ver de uma outra forma, agir de formas diferentes, né? Principalmente com relação à comunicação interpessoal, porque nós somos seres sociais. Estamos sempre em contato com outras pessoas, mesmo que agora, durante a pandemia, isso está um pouco mais restrito, está mais online, mas a comunicação ela é importante. E a gente saber se comunicar é importante. Então, a terapia colabora em várias questões, né? Em todas as questões da vida, que tu tiver uma dúvida, não sei como agir, não sei como reagir diante de tal situação, o psicólogo está ali para isso, né? Tanto para isso, quanto para as questões onde são psicopatologias mesmo, né? Questões depressivas, questões de ansiedade, né? Questões de até dependência emocional, relacionamentos. Então, enfim, é uma gama enorme de possibilidades, onde às vezes a pessoa fica sofrendo sozinha, ali dentro, tá com aquela dor, com aquela angústia, e acha que é normal, né?
e de repente procurando um profissional, ele pode te ajudar a encontrar esse caminho. Eu costumo dizer que o papel do psicólogo é fazer o paciente chegar onde ele quer chegar, né? Então, se vê o que é funcional em conjunto, vê aonde ele quer chegar e aí a gente traça o caminho. Certo. Então, se fosse para deixar uma dica para as pessoas, seria não deixar chegar no limite para procurar, né? Que o certo é procurar num dia normal, num dia cotidiano, não esperar chegar no problema, no limite, para daí procurar uma ajuda, né? Exatamente. O correto, na verdade, eu percebo que eu estou com algum sofrimento que eu não tinha antes, por exemplo, né? Antes da pandemia, para mim era muito fácil sair de casa, lidar com as pessoas, era a minha rotina. Hoje a gente está numa pandemia, eu fiquei 6 meses dentro de casa. Eu estou sofrendo para reencontrar as pessoas, eu estou sofrendo para ter contato com as pessoas, preciso olhar para isso. Então, assim, o que antes era funcional, funcionava muito bem, e que agora está me causando sofrimento, me dá uma angústia, me dá um aperto, eu tenho um pouquinho de dificuldade para enfrentar aquilo, tem que dar uma olhadinha, não deixa chegar no limite, porque, claro, chegou no limite, a gente consegue olhar, consegue. Mas aí já envolve toda uma estrutura, um atendimento às vezes psiquiátrico junto, porque já está num grau mais elevado, né? Então, olhar para isso com carinho. Como a gente procura um médico quando tem uma dorzinha qualquer, então começou um sentimentinho diferente, já busca ajuda, faz uma avaliação, né? Sempre é válido, conversa, explica, de repente tu consegue, daqui a pouco o paciente consegue caminhar sozinho de uma determinada etapa, mas esse início, de repente, precisa de um olhar assim mais afetuoso, com mais cuidado, né? Tá aí, então, a importância, né, dos psicólogos e psicólogas. Obrigada, Mi, pela tua presença. Imagina. E até a próxima. Até.